espera a emoção baixar. Quando você tá na amígdala, você não tá no neocórtex. Por isso, se alguém te levar para esse nível, fizer alguma coisa com a sua filha e te levar lá para a amígdala, você vai para aquilo que a gente chama de cérebro reptiliano. Você a cobra e o calango, não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Você tá um bicho. Por isso eu entendo pessoas que dizem, se mexer com a minha filha, possivelmente não vai dar tempo da justiça agir. Essa pessoa está absolutamente no emocional. Por isso as emoções são muito perigosas. E aí é importante a gente ressaltar e deixar isso claro, porque às vezes talvez uma mãe ou um pai que tá assistindo a gente, que tem aquela questão de, não, mas você tá sendo chato demais, super protetor demais. Não, isso é regra. Criança menor não fica com pessoas desconhecidas, não fica em colo de ninguém. Minha filha nunca dormiu na casa de coleguinha. Eu não conheço o pai da coleguinha. Exato. Eu conheço de ver. Eu conheço do churrasco da minha casa, eu conheço do aniversário, mas eu não sei quem ele é. Eu não sei a história de vida que ele teve. 70% dos abusados se tornam abusadores. Dá pra acreditar nisso? 70%? Dos abusados se tornam abusadores. Pega um abusador, ele teve caso de abuso lá atrás. Eu não sei o que o pai da coleguinha passou, eu não sei o que ele viveu. Sim. Vai que lá atrás ele foi abusado. Uma vez eu recebi uma adolescente, ela falou isso pra mim. Ela falou assim, eu não gosto de dormir na casa das minhas colegas, de uma amiga minha específica. Falei, por quê? Porque lá tem festa do pijama e o pai dela sempre serve alguma questão, alguma açaí. Depois, eu sou uma das poucas que não come, não toma. Mas eu já percebi que as minhas amigas que tomam à noite, elas têm um sono mais profundo e aí ele vai lá e mexe com todas. Eu não sei o que ele põe nessa comida, não sei o que ele põe nesse açaí, não sei o que ele põe nessa bebida. Cara... Eu não deixo minha filha dormir na casa. Nunca deixei, tá com 19 anos, não dormiu até hoje. Não vai dormir. Agora, em criança isso é mais grave. Porque se a minha filha tem 15 anos, ela tem condição de falar. Mas se ela tem 5, 6, 7, 8... Eu atendi o caso de um abuso entre parentes. O pai, o cunhado, abusava da sobrinha. É como se o seu irmão ou alguém da sua família, o cunhado abusava da sobrinha. E o argumento dele era assim, você sabe que o que a gente está fazendo aqui é errado, né? Mas você não pode contar para o seu pai. Porque se você contar para o seu pai vai matar o titio. Aí sua tia vai ficar viúva, seus priminhos vão ficar sem pai. Olha a desgraça que você vai fazer na nossa família. Meu Deus. Isso é algo que... Aí ela dizia, tia, eu não tenho coragem de contar, porque você já pensou se meu pai mata o meu tio, a minha tia vai ficar sem marido, os meus primos vão ficar sem pai. A senhora já pensou a vida inteira, todo mundo vai olhar para mim e lembrar que eu fui a culpada da morte do pai deles? Olha o argumento do abusador. Ele vai entrar na vulnerabilidade desta criança. E aí, quando você menos percebe, que é o que você falou, existem muitas crianças que elas estão sendo abusadas e ninguém sabe. A grande maioria. Essa menina já estava sendo abusada há 4 anos. 4 anos. Dos 8 aos 12. E ela não tinha coragem de falar. Dos 8 aos 12 anos. Meu Deus. Onde a gente vai parar? Aí sabe o que o tio fazia? Ela chegava e ele falava, vamos na padaria comprar jujuba? Você adora jujuba. Uhum. Aí a tia falava, nossa, ele é tão bonzinho, ele é tão carinhoso com crianças. Ele tem tanta paciência. E aí no caminho da padaria... ele abusava dela. E aí entra o que você falou, né? Não dá pra confiar. Coração é terra que ninguém pisa. Não dá pra confiar. Tem que ser igual o Jorge mesmo. Tem que reunir a família. Não, é só avô e avó. É isso, não vai. É sua filha. É algo preciosíssimo. É algo que, se for adulterado, vai deixar marcas nela para sempre. Por isso chama adulteração. O que é um combustível adulterado? É um combustível que está longe de ser original, que está todo estragado, que não vai servir, que vai estragar o carro. Um ser humano adulterado é um ser humano que arrebentaram o lacre, tiraram a essência, tiraram aquilo que de mais profundo, tiraram a pureza. Tiraram a pureza. Aí é onde entra o que você falou, que ali o Jorge falou, ela é com a avó, com o avô. Aí nessa questão dos avós, de fato, o colo mais seguro do mundo depois dos pais são os dos avós?
Eu tô até pra te dizer que às vezes é um pouco mais que o dos pais, né? É um pouco mais. Avô é burro bravo que filha mansa pra neto pular. Os nossos pais, eles eram extremamente bravos Bravo. com a gente, firme. Quando vem os netos, eles são uma prasta, né? A minha mãe batia na gente, era brava pra caramba. Aí às vezes você vai punir o filho, ela fala assim: na minha casa não vai danar com ele assim não. Se for pra bater, vai bater lá na casa de vocês. Eu falo: mãe, mas você espancava a gente. Tem nada disso, nunca bati. Se a gente pedisse alguma coisa pra minha mãe pra comer, não, é o que tem aqui. Meus filhos, ela falta adivinhar. Ai, eu mais gosto de estrogonofe. Aí você vai falar assim, por que que avô é mais manso? Por que que avô não gosta que bate? Por que que eles eram tão bravos com a gente, mas não são com os nossos filhos? Por que que eles fazem vontade dos nossos filhos? Ah, tadinho, deixa ele comer chocolate. Você fala, mãe, eu já falei que não é pra dar. Não, tadinha, é só uma vez na vida. Será que é porque avô é rebelde e é subversivo? Você já parou pra pensar isso? Por que que avô é tão amoroso? Porque a vida tá dando pra ele a segunda chance. E aí ele olha pra trás e vê onde ele errou. Pra você ter ideia, ontem mesmo eu estava com a minha esposa, e aí ela falou assim pra mim, falou, não, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? Que a Eloá, o Gael, eles estão lá na casa da avó, né? Com a avó. E aí ela falou assim, não, ó, o Gael, a Eloá, ela tava brigando com a Duda, que a Duda é a minha cunhada, que é a irmã da minha esposa, né? E aí, não, a Eloá tava chutando a Duda. E eu até falei, cara, minha filha chutou alguém, que pra mim foi uma novidade. Eu falei, uai, como isso? Ela tava chutando a Duda. E aí eu falei pra minha mãe, eu falei, não, mãe, tem que brigar com ela. Tem que brigar com ela, não pode chutar alguém, tem que brigar. Sabe o que aconteceu? A minha sogra deixou de falar com a minha esposa, porque a minha esposa falou pra ela brigar com a Eloá. Não, tem que corrigir. E aí eu fiquei pensando nisso. Falei, cara, o quanto até a gente surpreende, né? Os filhos surpreendem a gente. Porque esse comportamento não é um comportamento que a minha filha geralmente tem em casa quando tá com a gente. Talvez de chutar e de fazer birra, porque quer o celular e porque não deu, e que não deu, ela brigou. E aí vem a avó, e a avó super protege, deixou de falar, não tenho que brigar com ela. Você tá mandando eu brigar com ela? Tem duas questões aí. Primeiro, o avô, ele é a segunda chance que a vida deu pra ele. Quando você tiver mais maduro, com 50 anos, e tiver um menininho te chamando de vô, você não vai querer ser duro. Você vai entender assim, eu errei em algumas coisas com a Eloá, com o Gael, e com ele eu não quero errar. Com a Eloá, o Gael, eu tava testando, eu tava aprendendo, eu fui muito duro, mas agora eu já aprendi. E agora eu sei os botões certos pra mexer. Quando você pega um carro a primeira vez, você dá muita baianada, você faz muita coisa errada. Sim. Depois que você já tem experiência com o carro, você dirige com a mão só. O avô e a avó, ele é a reedição da vida. Ele já sabe o que deu certo, ele já sabe o que deu errado, e ele sabe os botões certos para apertar. Então não é que o avô é subversivo, é que ele já tem uma visão, ele sabe onde ele errou e agora ele só quer acertar. Quando você assiste um filme a primeira vez, você fala que filme massa. Quando você assiste a segunda, você vê os detalhes. Você fala, cara, eu não tinha percebido isso. Nossa, essa cena é muito boa. E aí você degusta o filme diferente. Sim. O avô mais a avó é o filme sendo assistido pela segunda vez, só que agora ele quer acertar no filme. Ele quer fazer o filme muito bem feito. Por que que a sua filha na casa da sua avó, ou da avó dela, ela deu trabalho e chutou? Em casa de avô, a criança se sente muito à vontade. É um ambiente muito amistoso. Então aqui eu posso pôr todas as minhas emoções para fora, inclusive a minha raiva, inclusive a minha agressividade, inclusive a minha frustração. Aqui é um ambiente onde eu não sou julgado, onde todas as minhas emoções são passíveis de serem aceitas. Esse é o que a gente deveria fazer na nossa casa também. Não existe emoção boa ou ruim, existe emoção. Eu só preciso elaborar essa emoção. Eloá, por que você está chutando, minha filha? O que está acontecendo? O que você está sentindo? Deixa a mamãe te explicar. Chutar as pessoas significa isso, isso, isso. Mas a mamãe quer saber, o que mobilizou esse chute? Qual a causa? Coloque isso em nome. Você está triste? Você está irritada? Você está brava? O que é que está acontecendo? A gente tem mania de olhar para a criança como se a criança fosse um ser incapaz. Criança não é um ser incapaz. E criança nem é um mini adulto.
Criança é uma vivência específica. A gente, por exemplo, tem mania de obrigar o filho da gente a ir em todos os lugares ou cumprimentar todas as pessoas. Eu costumo brincar, nem eu gosto de todo mundo. Por que seu filho é obrigado a gostar? Exatamente. Por que seu filho tem que tratar bem todo mundo? Ele tem que tratar com dignidade, mas ele não é obrigado a beijar todo mundo. Ele não é obrigado a cumprimentar todo mundo. Você não é. Você já percebeu que toda vez que tenta mudar, alguém faz você se sentir culpada por isso? É a amiga, a família, o marido, o ambiente. Gente que diz te amar, mas te puxa de volta pro mesmo lugar de merda de sempre. E isso tem nome: mentalidade de caranguejo. Um sobe, os outros puxam pra baixo. E talvez o motivo da sua vida não andar não seja a falta de esforço. Seja o balde onde você vive. Não seja um caranguejo é o que vai fazer você enxergar isso. Clica agora no link na descrição ou no comentário fixado antes que esse ambiente destrua o resto da sua vida.